Vocês poderão assistir depois, caso precise. Vocês vão receber um e-mail com a gravação do evento e também com a apresentação que vai ser feita. O evento de hoje chama-se Futuro do Trabalho com Google Workspace. A gente vai apresentar principalmente uma pesquisa, né, feita pelo Google sobre o futuro do trabalho no Brasil. Essa pesquisa foi feita com pessoas aqui no Brasil, né? Isso é interessante também mencionar. E a gente vai ter a presença também de um depoimento de um cliente nosso da QI, que é o Rafael, do Grupo GR, que vai estar falando um pouquinho como é que está sendo a experiência deles com o Workspace e com os novos modelos de trabalho. Vocês podem fazer perguntas pelo chat ou pela ferramenta de perguntas e respostas a qualquer momento. E aí, dependendo da pergunta, a gente responde na hora ou até responde lá no final. A gente vai ter um tempinho também para todas as perguntas que a gente receber. Os participantes de hoje, como eu mencionei, a Valéria Lima, que está aqui com a gente, do Google Cloud, o Rafael Vilaça, gerente de tecnologia da informação do Grupo GR, que é cliente da QI Network. A QI Network é especialista em facilitar a inovação na nuvem por meio de processos, tecnologia e pessoas. Nós já implementamos mais de 1.000 projetos de sucesso em diversos segmentos, né? Tecnologia, indústria, saúde, varejo, logística, além de serviços, enfim, outros segmentos também. Aqui tem alguns dos logotipos de clientes que nós atendemos. E nós atendemos hoje principalmente clientes corporativos, né? A gente tem mais de 600 clientes corporativos com as soluções Google Cloud. Temos um portfólio completo de soluções e serviços cloud nas 3 áreas de especialidade. Produtividade e segurança, na qual a gente trabalha com Google Workspace, e modernização de infra e inteligência de dados, que a gente trabalha com GCP ou Google Cloud, que é a parte de infraestrutura do Google. Nós fornecemos serviços de discovery, design, implementação e suporte às soluções implementadas. Passando isso, vou dar umas boas-vindas aí para a Valéria e para o Rafael, nosso convidado especial, nosso cliente aqui da QI Network. Primeiro as damas aí, Valéria. Obrigada, Rafael. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Como o Vitor falou, a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho híbrido, o momento que a gente está vivendo, como o Google pode apoiar vocês, e a gente vai mostrar um pouco dessa pesquisa que nós encomendamos no primeiro semestre para o IDC. Boa tarde a todos. Como o Vitor falou, sou responsável aqui pela TI do Grupo GR. A ideia aqui é a gente poder compartilhar com vocês um pouquinho aí, como o Vitor falou, da nossa experiência que a gente está tendo aqui no modelo remoto, as inovações que a gente fez com a ferramenta, enfim, tentar fazer uma associação aí com a pesquisa que a Valéria vai trazer para a gente. Bacana. Valéria, acho que eu vou passar a apresentação para você, então. Obrigada, Vitor. Bom, pronto, agora carregou. Então, como eu comentei, o Google encomendou uma pesquisa para o IDC aqui no Brasil para saber como é que ia ser o futuro do trabalho. A gente está, desde março do ano passado, vivendo um momento super diferente e que fez as empresas repensarem como é que seria esse modelo de trabalho. Muito realmente por todo mundo ter sido movimentado para trabalhar em casa e novas descobertas de como se trabalhar, mas a gente queria ter essa visão de o que deu certo, o que não deu certo, e como construir essa ponte para o futuro, né? Então,
o principal aspecto foi esse momento transformador, por mais difícil que tenha sido para todo mundo, foi um momento que teve uma transformação muito grande, porque todo mundo teve que trabalhar de casa, não teve muita opção, poucas eram as indústrias que podiam continuar trabalhando. Então, o IDC, ele conversou com 900 pessoas de faixas etárias diversas, em indústrias diversas, a gente conversou com públicos de varejo, de manufatura, a gente conversou com geografias diversas, para que a gente tivesse essa percepção realmente, não fosse uma estatística muito localizada. Então, a ideia era ver se essa transformação seria igual em todos os mercados, em todas as geografias e faixas etárias, ou se realmente a gente não teve nenhuma transformação, ou seja, uma vez que esse momento passasse, a gente continuaria trabalhando como era anteriormente. Por isso que a gente fez essa amostra um pouco mais plural. Então, quando a gente coletou a pesquisa através do IDC, a gente viu o que hoje está se falando bastante, que 44% das empresas já pensaram que vai ter que ser esse modelo híbrido, que se trata de não ter como todo mundo estar presencial nem remoto, porque muitos benefícios foram imputados. Então, benefícios que as pessoas conseguiram ver a curto prazo é a questão do trânsito, quanto tempo eu ganho por não estar precisando me deslocar. Mas teve outros benefícios que a gente vai falar mais à frente, que não tem a ver com o deslocamento, mas sim com o formato de trabalho. Então, algumas empresas pensaram, ok, vamos continuar remoto, presencial, mas a grande parte entende que o híbrido, eu ter esse mix de algumas pessoas remotas, algumas pessoas presencial, e não todos os dias da gente conseguir fazer uma navegação nesse modelo, seria o ideal. Valéria, deixa eu só interromper um minuto para passar a palavra para o Rafael. À vontade. Para o Rafael explicar um pouquinho, apresenta um pouquinho o Grupo GR, Rafael, dizendo o que vocês fazem, como é que era o modelo de trabalho antes, assim, enfim, explica mais ou menos o que vocês fazem e o que aconteceu no ano passado, principalmente, né? E aí depois a gente vai contar o que está acontecendo esse ano. Legal, Vitor, vamos lá. Bom, a gente é uma empresa de prestação de serviços, né? Especializada em segurança patrimonial, segurança eletrônica e facilities, mais precisamente recepção, portaria, enfim, sempre atuando nesse segmento. A gente atende praticamente todos os segmentos do mercado, né? Varejo, mobiliário, corporativo, enfim, hospitais, indústrias, universidades, né? Hoje a gente tem aproximadamente 12 mil pessoas em nível Brasil, né? Sendo que dessas 12 mil pessoas a gente tem aproximadamente 400 atuando na área administrativa. Quando eu digo nível Brasil, a gente tem 12 filiais. Então, além de São Paulo, a gente tem mais 11 endereços aí pelo Brasil. A GR, como eu falei, então, a gente trabalha nesse segmento, de certa forma, um segmento bastante tradicional. Antes aí da pandemia, como toda empresa, todos com a sua mesa individual. A gente tem no centro de São Paulo um prédio de 9 andares, cada andar um departamento. E essa era a nossa realidade aqui em São Paulo, que era a matriz que a gente fala, é aqui em São Paulo, né? Então, essa era a nossa realidade, até o início ali da pandemia. E é importante aqui, acho que ressaltar, Vitor, que a gente trouxe a ferramenta antes da pandemia, né? Um momento imediatamente antes ali da pandemia, né? A gente está falando do Workspace, especificamente. Não, isso aí foi salvador da pátria, né, Rafael? Eu lembro que você já tinha me contado essa história. A gente fez o Go Live em janeiro do ano passado, não foi isso? A gente fez o Go Live em janeiro. A gente ficou o segundo semestre de 19 inteiro, modelando ali o projeto, né? E o Go Live foi em janeiro. Março, a gente teve ali o decreto da pandemia, e aí tudo, a gente foi feliz ali no timing, né? Acho que alguns dizem sorte, mas assim, a gente trabalhou bastante para implantar essa ferramenta de produtividade e colaboração, muito embasado no que a gente entende da GR, né? Como eu falei, o nosso core business, ele está fora, ele está no site dos nossos clientes. Então, a gente buscava essa colaboração.
e essa ferramenta de comunicação com operação. Você imagina 12 mil pessoas, né? Mas em 12 filiais. Então, a gente estava buscando esse desafio aí de disrupção e melhoria da nossa comunicação. Legal. E aí, como eu falei, a gente teve assertividade aí no timing aí. Foi uma sorte também, né? Isso é bem legal, assim, eu vou só te interromper agora para voltar ali com a Valéria, mas assim, por que a gente trouxe o Rafael? Justamente porque ele teve uma experiência positiva, né, de ter feito a virada das ferramentas antigas que ele usava para o Workspace, e por sorte isso aconteceu antes da virada de decretos de pandemia e tudo mais, mas isso acabou alavancando vários resultados positivos e várias mudanças culturais mesmo no Grupo GR, e isso ele vai nos contar daqui a pouquinho. Aí eu vou voltar agora para a Valéria para ela continuar com a apresentação da pesquisa do futuro do trabalho do Google. Vamos lá. Vamos lá. Então, esse momento que a gente está vivendo, único, ele fez com que a gente precisasse fazer, habilitou mudanças, né? A gente teve que implementar uma forma diferente de trabalhar, como o Rafael comentou. O Grupo GR, ele começou um pouco antes da pandemia, mas a ferramenta ajudou eles passarem por esse momento da pandemia, que ele também vai continuar comentando aqui com a gente. Então, o que a gente vai comentar agora para essas pessoas que foram pesquisadas, o que é colaboração, o que mudou, o que ajudou, quais são as expectativas, o que eles preferiram nesse momento, o que eles preferem, né? Então, muitos colocam foco estamos afastados fisicamente, mas esse ferramental, quando a gente fala do Workspace, a gente está aqui usando o Meet, ele propicia que a gente continue conectado. Então, eu criei relacionamentos com pessoas que eu nunca conheci fisicamente. Eu entrei no Google no meio da pandemia e a maior parte das pessoas com quem eu trabalho no Google, ou os parceiros, o Vitor mesmo é uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, mas como a gente tem as ferramentas que nos conectam, que me possibilitam vê-lo, falar com ele, trocar ideias, faz com que eu me sinta conectada e que eu consiga executar o meu trabalho. Outra coisa que as pessoas comentaram bastante, né, nessa pesquisa foi a possibilidade de trabalhar de qualquer lugar. Então, tem pessoas que elas não são da cidade onde elas trabalhavam e, na pandemia, elas voltaram para a sua cidade de origem ou foram para outras cidades. Aqui eu moro em São Paulo, então muitas pessoas em São Paulo procuraram casas no interior ou no litoral para proporcionar um pouco mais de qualidade de vida para a sua família, já que elas tinham que trabalhar remoto. E isso fez com que a ferramenta possibilitasse isso, já que ela pode trabalhar de qualquer lugar, em qualquer momento. Então, isso são focos positivos que as pessoas deram. Eu consigo flexibilizar meu horário, muitas vezes eu começo mais cedo, termino mais tarde, que eu consigo colocar outras atividades. Então, assim, no meu caso, eu tenho um filho pequeno, então eu consigo parar um pouco mais na hora do almoço para dar atenção a ele e continuar minha rotina, porque a ferramenta me faz com que eu possa trabalhar em momentos diferentes e também posso trabalhar de qualquer lugar. Rafael, se eu não me engano, quando a gente conversou, você comentou de uma pessoa que aconteceu exatamente isso, né, de movimentar para a cidade natal. Perfeito. Ele atua, ele é da área comercial e ele atua no Norte e Nordeste. Entretanto, hoje ele atua na área Norte e Nordeste, fisicamente estando em Curitiba, que é a cidade natal dele. E foi uma surpresa, porque na verdade a gente tem bastante contato, até mesmo sendo uma área comercial, mas e é bem isso que você falou, pelo fato da proximidade, você vê muitas vezes durante a semana em tela, e não necessariamente sabe onde a pessoa está. E aí, numa conversa ali de ice break, de início de reunião, eu descobri que ele estava em Curitiba. E aí, isso até comentei com vocês, que como um case, de fato, né? Porque isso permitiu com que as pessoas pudessem, como você falou, atuar, esteja onde esteja, né? Muito positivo. E possibilita você estar realmente em qualquer lugar. Ontem eu tive uma reunião com um colega meu de trabalho, que ele tem um pet, uma cachorrinha, que ela se machucou, e ele estava em deslocamento, depois ele estava no estacionamento, ele abriu a câmera e falou, eu estou dentro do carro, etc. Mas porque a ferramenta possibilita isso, tipo, você continua podendo trabalhar, você efetua as suas atividades, e você não se sente renegando nada, nem a sua vida particular
nem a vida profissional, né? Então, o mais importante aqui, a gente vai entrar um pouco no aspecto de cultura, é que trabalhar remoto não significa trabalhar isolado. Às vezes as pessoas têm isso na cabeça, mas a gente tem ferramentas e metodologia para que ajude as pessoas a embarcarem nesse mundo. A ideia aqui é do tipo, quando a gente traz esse tipo de ferramenta, é que realmente a gente seja disruptivo. A pandemia foi disruptiva e fez com que muitas empresas se reinventassem. E nisso veio uma reinvenção também de trabalho. E aí é que eu pontuo um pouquinho o trabalho da QI, porque você ter empresas como a QI que ajudem a você embarcar dentro dessa ferramenta, que ajudem essa mudança de cultura, também é importante nesse momento das pessoas não se sentirem que estão trabalhando isoladas, que elas estão trabalhando remoto, mas que existem ferramentas para que elas consigam colaborar corretamente, da melhor forma possível, porque nem tudo realmente são flores. Vão ter momentos que as pessoas vão se sentir sobrecarregadas, isso é um aspecto negativo que o trabalho remoto às vezes traz para as pessoas, porque elas não veem aquele horário do começo e o fim, muitas vezes as pessoas acabam sendo um pouco mais workaholic, porque elas conseguem estar conectadas a qualquer momento, e aí elas sentem um pouquinho mais de pressão, e aí acabam sentindo um desgaste maior. Mas, mesmo assim, a maioria das pessoas se sentiram um pouco mais produtivas, porque tem momentos que você está no trânsito, que você se sente mais esgotado, ou que você não consegue colocar suas atividades, às vezes pessoais, como ir ao médico, ou ir ao mercado, que seja, durante o dia, porque você está distante fisicamente da sua casa. Quando você ganha esse tempo, você começa a produzir melhor, mais feliz, e essas ferramentas também te dão essas possibilidades. Um exemplo aqui é a questão de você criar documentos compartilhados. Essa apresentação aqui que a gente está fazendo, eu compartilhei com o Vitor, ele inseriu uma parte do material e a gente fez uma edição simultânea, compartilhado. Eu não precisei ficar enviando para ele, ou não, a hora que ele podia, ele entrava, a hora que eu podia, eu entrava. Isso faz com que as pessoas se sintam mais produtivas, porque elas não têm que esperar aquele famoso FIFO. Eu do tipo first in, first out. Primeiro que abriu o arquivo, vai lá, faz alteração, depois fechou, entrei na fila e vou lá e faço. Elas realmente se sentem mais produtivas, porque a hora que elas podem, elas encaixam as atividades. Então, um aspecto aqui que para a maioria dos profissionais nesse momento, eles perceberam que a colaboração foi mais efetiva, que realmente teve um impacto maior. Então, as pessoas se sentem mais produtivas porque elas colaboram mais nesse momento. Então, vou fazer só uma interrupção rapidinho. À vontade. Porque a questão é cultural mesmo, né? Essa coisa de conseguir colaborar, e colaborar seria trabalhar em conjunto, né? Todo o ambiente que o Google desenvolveu e que a gente trabalha usando ele o dia inteiro, não é só fazer vídeo, né? É escrever documento junto, trabalhar numa planilha junto, trabalhar numa apresentação junto. Tudo isso, né, facilita demais realmente a nossa vida e obviamente, todo mundo se sente mais produtivo porque consegue estar par e passo lá com os demais da equipe que estão em determinado projeto. Então, isso aí facilita muito, e principalmente para quem não usa essas ferramentas, né, quando passa a usar e usar, obviamente, de forma correta, sente muita produtividade, porque é muito fácil, né? Você não precisa perguntar para ninguém: ô, fulano, como é que está tal coisa? Ô, fulano, como é que... Pode me mandar tal arquivo? Não tem mais isso. Está tudo ali, fácil de acessar, tem o search, você acha os documentos, você sabe se foi atualizado, se não foi, quando foi a última vez que foi atualizado, você convida as pessoas na agenda, já sabe se a pessoa aceitou ou não, se você mandou o convite no horário que estava livre ou não. Então, tem uma série de funcionalidades que a gente não é o tema de hoje, né? Mas, assim, tem uma série de funcionalidades que você vê na prática, você passa a ter controle do que está... Passa a saber o que está acontecendo, sem ter que ficar perguntando ou pedindo as coisas para ninguém, né? Você mesmo vai lá e vê se a planilha está atualizada, se a apresentação está pronta, se a pessoa tem disponibilidade para um horário, para uma reunião, e assim por diante. Então, são coisas que facilitam o dia a dia de todo mundo e aumenta a produtividade, com certeza. O Vitor, você me permite colaborar um pouquinho exatamente nesse ponto?
E aí já dá até para a gente fazer um link aí com a mudança de cultura, né? Então, assim, as segundas-feiras aqui, com a minha equipe de TI, a gente tem o que a gente chama de roadmap ali da semana, e é exatamente em cima disso, a gente usa aí o apresentações, né, cada um tem ali seu slide, a gente faz uma breve reunião pela manhã, e isso vai sendo construído e atualizado durante a semana exatamente da forma que você colocou aqui, ou seja, a gente está falando de mais de 10 pessoas, numa mesma apresentação, colaborando no único documento, onde todo mundo sabe exatamente o que todo mundo está fazendo e em home office, né, então a gente tem uma experiência bastante positiva aí em cima desse ponto que você trouxe. Legal, bacana. Vamos lá, Valéria. Vamos lá. Então, todo mundo fala muito de colaboração, mas é como o Vitor e o Rafael falaram, tem uma questão de cultura. E a ferramenta ajuda a embarcar essa cultura. Então, o que a gente pediu nessa pesquisa? Para que os entrevistados, eles definissem o que é o sentido de colaboração. Então, a maioria veio no ponto de ajudar, alguns contribuir, compartilhar, mas ajudar foi um ponto muito forte, porque as pessoas, elas têm embutido na cabeça dela que quando eu colaboro, eu estou ajudando alguém. Por isso, a gente deu uma expandida no que queriam ser falados nisso. Então, quando eu ajudo, eu estou criando documentos, estou compartilhando com as pessoas. Foi um pouco do que o Vitor falou aqui, do Rafael ter falado, das apresentações. Mas eu também tenho a forma de colaborar lá na sala de chat. Quando eu entro lá e crio o meu grupo de trabalho, onde eu vou definir as atividades de cada um, onde eu vou colocar lá os arquivos. Eu tenho o meu chat lá persistente, que eu peço ajuda, olha, alguém já passou por essa situação, e as pessoas contribuem espontaneamente. Ou a ferramenta também, ela está pronta através do Smart Canvas para a gente pegar aquela cultura que a gente tem na rede social e colocar ali. Então, eu dou um tag, @Vitor, por favor, você pode me ajudar com tal questão? Fulano, aquela questão que você tem, eu encontrei aqui. E aí eu vou compartilhando. E essa parte eu posso fazer em qualquer momento dentro da ferramenta. Posso ir lá no documento e fazer uma tag. O que é isso? Eu trazer a cultura do que eu faço na minha vida pessoal, o que eu faço nas ferramentas quando eu falo com os meus amigos para dentro do trabalho, para que as pessoas se sintam mais à vontade de serem elas mesmas, produzirem mais e os demais compartilharem. Então, é assim que a gente vai agregando valor ao trabalho, a gente vai se transformando numa empresa mais colaborativa, a gente contribui mais. Então, é muito sobre como se faz as coisas, é muito jeito. Então, para a gente no Google, colaboração é cultura, é cultural. Você conseguir agregar valor de algo que você traz e aporta ali. É mais do que eu compartilhar ou eu ajudar. É eu entender muitas vezes que a minha obrigação não é só o meu papel. Eu sou uma empresa só quando eu vejo algo que eu posso contribuir, eu vou lá e contribuo. E a ferramenta está aqui para ajudar isso. Eu encontro informação, eu direciono, eu peço ajuda, eu levanto a mão. E eu vou conseguindo fazer isso simultaneamente. Então, quando uma empresa faz o uso desse ferramental de colaboração, é mais para dar o suporte para você ter essa cultura e conseguir mudar o mindset, mudar a forma como é feito hoje em dia. Então, a maioria das empresas que utilizam, elas sentem que a velocidade aumentou no tempo de resposta, que as pessoas são mais produtivas trabalhando, apesar dos desafios que estão sendo impostos nesse momento, que as pessoas, elas conseguiram se manter conectadas, como eu falei, eu entrei no Google durante a pandemia, e eu me sinto super conectada com meus pares, com meu time. Eu trabalho com pessoas que estão espalhadas na América Latina e me sinto realmente parte do meu time porque a gente se ajuda, a gente se fala numa constante. Então, o Google Workspace é uma ferramenta que ele vai além aqui de eu usar para trabalhar. Ele me realmente dá um suporte
para eu ter essa mudança cultural, de eu conseguir contribuir com o que eu posso, eu conseguir compartilhar minhas ideias. Não é só compartilhar meus arquivos com alguém, eu compartilhar a ideia, o que eu estou fazendo de diferente, como é que eu posso ajudar, eu trazer isso para o meu time, para o meu time estendido, como, por exemplo, são os parceiros, o Vitor, a gente criar algo em conjunto. É muito mais só do que eu mandar uma mensagem ou mandar um e-mail em anexo. É eu criar essa estrutura em conjunto. Então, Fazer a só maioria, uma partezinha à também. vontade. O que eu acho importante também frisar, principalmente para quem não conhece o ambiente, ou até quem conhece, mas está usando ainda pouco, por algum motivo, as grandes possibilidades de gestão, né, que o ambiente provê, né? Então, você tem um ambiente de gestão onde estão as ferramentas todas integradas, fáceis de usar, elas se comunicam de forma muito fácil, né? Então, você cria um evento na agenda, ele já cria um link para o vídeo, ele já descobre quem são as pessoas que estão disponíveis, as salas que estão disponíveis, os documentos, você menciona as pessoas, você colabora, e aí e você tem toda uma camada aí de segurança e de gestão para o pessoal da TI, né, que consegue enxergar tudo que está acontecendo naquele ambiente, em vez de ter que ficar gerenciando uma série de ferramentas isoladas, espalhadas e não conectadas, né? Então, eu até queria ver se o Rafael tem alguma coisa a contribuir sobre essa questão da gestão da TI, quanto que você enxerga que esse ambiente ajuda, né? Perfeito. Exatamente como você colocou, Vitor. Na verdade, isso também era um dos motes ali da escolha da ferramenta inicial. A gente trabalha com um volume de pessoas muito grande, como eu falei, e a questão da lei geral já estava sendo uma preocupação da nossa parte. E dentro dessa gestão e da segurança, isso era um valor aí para a escolha da ferramenta, né? A gente simplificou muito a nossa vida. Essa que é a grande verdade. E você foi bem assertivo quando você falou dessa gestão isolada, né? Toda essa plataforma nos deixou aptos a atuar em outras frentes que não aquela de braço, né? Que a gente ficava ali no dia a dia. A gestão do e-mail, a gestão de ferramentas de controle, enfim, essa conexão toda que você trouxe aqui para a gente, eu posso comprovar assim, de fato, o dia a dia é esse aí, como da forma que você trouxe, assim, a gente tem até pessoas aqui da minha equipe, aqui com a gente, que atuam mais prontamente, e a vida é muito simples dentro do Workspace. Porque você pode configurar coisas, né, para te alertar de vazamento de informação, para evitar vazamento de informação, você consegue recuperar informações que foram apagadas, seja de forma proposital ou sem querer. Então, você realmente tem gestão sobre o que está acontecendo no ambiente, você consegue ver versões históricas de todos os documentos, então você consegue retornar um documento que foi alterado 30 vezes, você pode alterar, voltar ele no tempo para a versão lá primeira, ou segunda, ou terceira, e depois voltar de novo para a versão atual. Então, quer dizer, você consegue realmente ter bastante gestão sobre a tua informação, né? Quem está acessando a informação, quando, como, você tem log de tudo, e você tem também esse histórico das alterações das informações, além de ter essa gestão de segurança, principalmente. Me ocorreu aqui tudo que transaciona ali dentro do ambiente, você fica muito mais protegido, porque você sabe que você vai conseguir recuperar essa informação se você precisar. Ainda dentro dessa linha de segurança e de flexibilidade, facilidade, a gente que está trabalhando de casa, assim, as máquinas, os nossos equipamentos, né, patrimônio GR, estão nas casas das pessoas, né? Então, assim, quando você tem um desligamento por qualquer motivo, tudo isso também se torna muito simples, né? Basta a pessoa trazer o equipamento, você não precisa se preocupar com absolutamente nada, você faz a migração de forma muito simples e muito rápida, né? O encerramento da conta, enfim, é tudo muito, muito mais prático para a gente. Não precisa de instalar nada localmente, né? Então, você não precisa de softwares para locais instalados na máquina, atualizações de softwares dentro da máquina. Então, todo dentro desse ambiente de produtividade, colaboração, comunicação, está tudo gestionado de forma remota, né, e na nuvem. Então, realmente facilita bastante. E tem uma série de ferramentas também que a gente não vai conseguir abordar aqui, mas a gente tem outros momentos que a gente vai poder abordar isso, ou até individualmente com quem tiver necessidade de uma orientação, que permitem realmente uma gestão muito grande. Então, é muito interessante. Além de facilitar a vida do usuário, facilita a vida do gestor também,
de TI, principalmente, mas de todos os gestores que têm interesse em saber o que está acontecendo, afinal, com os meus colaboradores, no que eles estão fazendo, o que eles estão colaborando. Então, isso é muito interessante da gente ter essa gestão mais possível, assim, viável, que seria totalmente inviável num ambiente de ferramentas múltiplas, né, e instaladas localmente, enfim, seria muito difícil fazer essa gestão. Vai lá, Valéria. Vamos lá, então, partindo disso, como o Vitor e o Rafael falou, a gente está falando de um trabalho remoto, a gente possibilitar as pessoas que trabalhem de qualquer lugar, mas de forma segura. A ferramenta, ela consegue entregar vários pontos que são requisitados na Lei Geral de Privacidade, que a gente precisa reportar hoje no Brasil, a LGPD, e isso de uma forma segura. Então, a gente tem vários ferramentais para proteger vazamento de informação e classificação, além do que realmente a gente diminui um pouco a governança, quando a gente vai para esse aspecto mais técnico, porque a gente não trabalha em silos. A gente está falando que é uma tecnologia totalmente nativa, em cloud, que a gente não precisa fazer instalação de nada, nem de servidores locais, quanto mais de aplicações, de forma que a experiência das pessoas é exatamente a mesma, não importa qual é o dispositivo ao qual ela está acessando o ambiente. Então, eu uso, por exemplo, um Chromebook, onde eu só acesso um browser, eu tenho a mesma experiência que outras pessoas que acessam através de um Windows, ou através de um tablet, ou através de um macOS. Isso é natural. De forma que as pessoas podem trocar a qualquer momento o dispositivo, e elas vão ter acesso de forma segura ao ambiente com a mesma experiência. Então, como eu estava comentando sobre a pesquisa, a maioria das empresas, elas reportaram que as pessoas se tornaram mais produtivas. Então, quando você coloca esse tipo de ferramenta e ajuda na mudança, para que as pessoas tenham essa mudança cultural, você realmente tem um ganho produtivo. Como eu falei, a ferramenta muitas vezes é disruptiva. A gente conversa com muitos clientes que eles tinham ferramentas em silos, espalhadas, as ferramentas não se comunicavam, não tinham nenhum tipo de inteligência artificial, e faziam separados, mas ao mesmo tempo eles queriam ter uma mudança cultural. E você ter uma ferramenta que possibilite isso, é um start para realmente uma transformação cultural, porque as pessoas vão aprender a trabalhar de uma forma diferente. Então, muitas das empresas, elas entenderam que começaram a colaborar muito mais durante a pandemia, que a ferramenta deu esse apoio, e as pessoas se sentiram mais satisfeitas, confiantes de trabalhar ali. Então, muitos concordam que estão mais integrados, que os times estão se falando mais, que agora eu consigo contribuir de verdade. E aí, quando eu comentei de ser disruptivo, de ter transformação digital, de você realmente ter esse formato novo de trabalho, que as pessoas não tenham aquela separação, eu sou da área financeira, ou eu sou de compras, ou eu sou de TI, e sim do tipo, eu trabalho aqui, eu trabalho em conjunto, eu estou nesse projeto, e a ferramenta permite isso, então a gente fala isso, que 13 das 16 startups que são consideradas unicórnios aqui no Brasil, como o iFood, como a Stone, eles utilizam o Google Workspace, porque entende que é uma ferramenta que aporta esse valor, que ajuda a cultura da empresa a se manter colaborativa e de forma segura, e eu conseguir trabalhar de qualquer lugar. Então, quando a gente fala de colaboração, quando a gente fala de futuro de trabalho, está muito associado com cultura, porque muito mais que tecnologia, a gente aporta esse valor para ajudar as empresas a colaborarem melhor. Deixa eu fazer mais uma partezinha, então, fazendo uma parte aqui, puxando para o Rafael, na verdade, em relação a essa questão de cultura. A gente viu na prática, né, Rafael? Você fez a virada para o Workspace em janeiro do ano passado, em março você mandou o pessoal ir trabalhar de casa, e aí depois você me contou que tiveram mudanças reais, assim, na cultura e na prática de trabalho, do dia a dia ali do Grupo GR. Eu queria que você me contasse um pouco o que mudou no ano passado, o que aconteceu na prática aí, como é que vocês estão trabalhando hoje, enfim, como é que vocês estão vendo a vida agora na prática, assim, como é que está sendo o trabalho de vocês? Legal, vamos lá. Bom, acho que pegando ali o gancho
da Valéria sobre produtividade, né? Como eu falei, a gente fez o Go Live em janeiro e não esperava que viesse a pandemia. A pandemia, obviamente, como a Valéria mencionou, empurrou todo mundo para uma disrupção ali forçada, né? Inicialmente, por mais que a gente tivesse trazido a ferramenta, que a gente ia buscar essa mudança de cultura, a gente tinha medido ali mais ou menos um time ali de 1 ano de maturidade da ferramenta para que esse ganho de produtividade aparecesse de fato. E ali, no começo da pandemia, se cogitou até, assim, como é que a gente vai fazer a gestão desse pessoal que foi para casa do dia para a noite, o pessoal vai estar empenhado, não vai. Começamos a pensar em algumas ferramentas de controle nesse sentido. Logo, a gente percebeu que isso não faria o menor sentido, porque, de fato, a produtividade das pessoas tinha aumentado, né? Como resultado disso, assim, só para dar um exemplo bem prático para vocês, né? Hoje eu falei para vocês que a gente está com uma matriz, mas em São Paulo, até o início ali da pandemia, a gente tinha 2 bases, uma que a gente chamava de base operacional e uma base administrativa, que é essa que eu tenho comentado. A gente notou logo que a gente já ia embarcar nessa e a gente desmobilizou a base operacional, trazendo todas as operações que estavam lá, que eram operações mais físicas, tudo para a nossa base administrativa. Então, logo de cara, a gente desmobilizou. Ele desativou um prédio, na verdade. Exatamente. Um prédio. A gente... Na prática, ele desativou um prédio sem mandar ninguém embora. Simplesmente desativou o prédio e mandou o pessoal trabalhar de casa ou remotamente, né? Exatamente. No momento seguinte, o que a gente fez? A gente reformou toda ali a nossa base administrativa, já pensando no pós-pandemia, já pensando numa nova cultura. Então, como eu falei lá no início, a gente estava lá no modelo tradicional, mesas individuais, andares departamentais, e a gente fez uma reforma geral, colocamos mesas no modelo ali de coworking, um aplicativo para as pessoas fazerem ali as reservas. Então, a gente foi fomentando toda essa cultura e aí, consequentemente, toda essa produtividade que a Valéria comentou, isso veio vindo, né? Então, a gente, de fato, hoje tem uma cultura completamente nova, remota. A gente adotou, com a ferramenta, uma gestão bastante focada em indicadores, o que eu posso dizer para vocês que fica muito fácil, né? Você põe em tela, né, as apresentações, aqueles números aparecem de forma muito, muito eficaz e breve. Então, a companhia, de fato, num curto espaço de tempo, como eu disse, uma companhia no segmento bastante tradicional, conseguiu evoluir muito rápido, né? É claro... Quantas pessoas você tem hoje trabalhando de forma remota ou híbrida do pessoal de escritório? Bom, eu tenho, como eu falei, aproximadamente umas 400 pessoas no administrativo, isso falando em nível Brasil. Recentemente, a gente adotou de forma oficial o modelo híbrido, então, assim, independentemente de pandemia, a gente já adotou o modelo híbrido. A base fica à disposição ali para cada departamento definir qual é o modelo que vai adotar. Mas respondendo a tua pergunta, falando em percentual, hoje, aproximadamente 70% está em home office, 20% está em híbrido, né? Então fica um pouco em casa, um pouco na base, e somente 10% lá por questões físicas mesmo, né? Eu posso citar um exemplo como almoxerifado, aí não tem muito o que você fazer, uma vez que nosso modelo ali tem os uniformes dos nossos colaboradores, que precisam ser entregues para a nossa supervisão, então 10% está no físico. Esses são os números que a gente tem hoje, bem recentes, inclusive. Legal, isso aí é um baita depoimento, Rafael, obrigado aí por compartilhar. Desculpa a Valéria de ter dado um spoiler no que ela vai falar daqui para frente, mas... Imagina, não tem problema nenhum. Então, vamos lá, assim, já estamos na parte final, para escutar um pouco mais o Rafael também. Então, o que a gente levantou nessa pesquisa, todos esses insumos das entrevistas, é que o futuro realmente é um modelo híbrido, é um modelo que não é que eu vou ter pessoas em casa, pessoas no escritório, é que essas pessoas, em alguns momentos, elas vão estar em casa, em alguns momentos, elas estarão no escritório, porque as quererem entregar algo em comum. E isso é independente de eu estar em casa, eu estar no trabalho. Então, esse formato veio para ficar. Ou numa sala de espera do médico também acontece. Exatamente, tipo, eu não estou preso no trânsito, pronto para embarcar, mas que as ferramentas, elas têm que possibilitar isso de uma forma segura, ágil. Eu
eu me atrasei para chegar em casa, ou me atrasei para chegar no escritório, eu consigo participar de uma reunião, eu tenho uma consulta no médico, eu consigo participar, eu consigo enviar um documento, editar, passar uma atividade. Então, eu consigo fazer um brainstorm através do Jamboard, eu consigo participar de um treinamento através do Classroom. Eu tenho diversas ferramentas que me possibilitam isso. E que eu me sinta bem, porque eu vou me sentir produtivo, eu vou entender que eu vou ter um equilíbrio entre a minha vida pessoal e a minha vida profissional. Então, a colaboração é vista como uma coisa simples, corriqueira, mas é o que possibilita o nosso trabalho híbrido. É essa questão que todo mundo fala que colaborar é eu ajudar o outro, mas, na verdade, o colaborar é cultural. É eu conseguir entregar o meu projeto em conjunto, é eu me sentir parte, é eu me sentir que eu estou no lugar certo fazendo as minhas atividades. Então, as empresas que são digital natives, essas empresas que nasceram nesse mundo digital, eu comentei do iFood, é uma delas, elas se adaptam muito fácil a essa realidade, porque elas já nasceram desse formato. Mas não quer dizer que as empresas tradicionais, elas não consigam fazer isso. Elas só precisam realmente de uma ferramenta que ajude elas a embarcar nesse modelo. Então, a colaboração, como a gente comentou aqui, é a fonte disso tudo, ela está em evolução e ela depende muito da cultura, das pessoas embarcarem e das empresas terem uma solução que possibilite isso. Então, aqui vou passar um pouquinho agora para o Vitor. Bacana, pessoal. Se tiverem mais perguntas, pode colocar aí, tá? A gente tem agora um momento para fazer uma sessão de perguntas e respostas. Se vocês quiserem abrir também o microfone, falar, podem falar. Se preferirem digitar, podem digitar. Tem uma pergunta aqui já. Específica. Tinha uma pergunta aqui, eu perdi a pergunta. Mas, deixa eu ver aqui. Era se podia... Se podia transferir dados de usuários que já não existem mais ou foram excluídos. Sim, é possível, tá? Para quem fez essa pergunta, eu não estou achando a pergunta aqui, mas eu tinha visto essa pergunta. Sim, é possível. Você pode transferir os dados para outro usuário, ou você pode usar os drives compartilhados, né? Que, na verdade, são independentes de usuário. Então, você define um drive como sendo compartilhado do marketing, por exemplo. E é independente quais são os usuários que estão na empresa ou deixam de estar, aquela pasta vai continuar persistente independente disso. Então, não tem problema. Agora, se os arquivos forem de um usuário específico, você tem sempre a opção de transferir esses arquivos para algum outro usuário, quando necessário. Uma outra pergunta aqui. Preste consultoria... Valmir, preste consultoria a uma empresa de RH como Workspace, pode me ajudar no sentido de acessar as pastas de servidores internos. Então, na verdade, o que o pessoal faz? Quando há uma migração para o Workspace, a gente faz todo um mapeamento dos dados que serão necessários serem migrados, estejam eles em e-mails ou pastas de arquivos, ou servidores de arquivos. Então, isso é possível ser feito. A QI atua justamente fazendo esse trabalho que gira em 4 etapas, basicamente. Primeira etapa é o que a gente chama de QI Cloud Discovery, onde a gente vai fazer toda a análise, orientação, mapeamento técnico de todo o ambiente do cliente, dar treinamento, se for necessário, e aí, assim, a partir desse mapeamento técnico, dessa análise do ambiente do cliente, a gente vai, aí sim, desenhar um projeto de migração, né? Um projeto de adoção do Workspace, com treinamentos, com sessões, inclusive para estimular a parte de adoção do ponto de vista cultural. A gente vai desenhar esse projeto, a empresa vai aprovar esse projeto, e aí sim a gente vai implementar de fato, fazendo eventualmente a migração de todos os dados que forem mapeados como sendo obrigatórios de migração, né, ou que sendo necessários, enfim, desejáveis que seja feita a migração. Após a migração realizada, a gente presta todo o suporte para continuar, né, apoiando a empresa nos desafios que sejam de uso, de adoção do ambiente ou até de conexão e integração com outros ambientes, né? Então, nesse sentido que a gente trabalha. Vocês têm mais alguma pergunta aí?
Aqui eu queria compartilhar com vocês o que a gente chama de jornada de produtividade e segurança. Eu vou colocar o link aqui, mas vocês vão receber também depois essa apresentação e a gravação desse vídeo, vocês vão ter o link também para poderem acessar. Na jornada de produtividade e segurança, para as empresas que têm interesse em entender mais sobre o Workspace, sobre o ambiente do Workspace, vocês se inscrevendo, vocês já ganham de forma gratuita, né, serviços aí de análise e orientação, mapeamento técnico, e dependendo do projeto, até o desenho do projeto, implementação, em alguns casos o Google próprio subsidia junto com a QI esses serviços todos, para apoiar vocês nesse planejamento da migração, porque principalmente para empresas maiores, né, mais de 100, 200 funcionários, às vezes é difícil fazer essa implementação sozinho, e a QI tem uma experiência aí de mais de 1.000 projetos implementados, a gente sabe mais ou menos como é que é o caminho das pedras, obviamente entendendo caso a caso como é que é a realidade de cada empresa que tem um desafio diferente, né, porque trabalha num segmento diferente, enfim, cada um tem um desafio diferente, a gente faz toda essa análise para poder fazer a migração da forma mais suave possível. E aí, quem tiver interesse pode se inscrever na Jornada de Produtividade e Segurança, que a gente vai dar um atendimento e vai apoiar vocês. Ô, Vitor. Tem uma pergunta aqui, né? Eu acho que talvez seja direcionada aqui em relação ao nosso modelo híbrido. Qual foi a maior dificuldade enfrentada ao adotar o modelo híbrido? Na verdade, Jonathan, assim, foi uma esteira, né? Assim, inicialmente, a gente adotou o modelo home office até em função de pandemia mesmo, a gente não teve muita escolha. O que eu posso compartilhar com você em relação ao modelo de home office é que até a gente entrou, só para dividir com vocês, a gente entrou em home office até 2 dias antes do que foi decretado aqui a quarentena em São Paulo, né? Acho que foi uma segunda-feira, a gente entrou numa quinta. O próprio plano de home office foi feito em cima da plataforma, né? Claro que movimentos físicos não tinham como ser feito, mas o próprio plano foi feito em cima da plataforma. Nossa maior dificuldade não teve relação com a plataforma em si. Teve a ver com equipamentos físicos, né? Tinha muita gente que tinha desktop em mesa, então isso foi um desafio para a gente, que a gente teve que equalizar rapidamente. E alguns acessos de ERP, né? Que é naquele momento onde você não imagina que algumas pessoas que, de fato, têm as suas atividades centradas numa base e que, de repente, está em home office. A gente tinha acesso, WTS, enfim, com ferramentas já conhecidas de mercado, mas por um volume pequeno de pessoas, né? Então, esses foram os maiores desafios. E tudo isso a gente equalizou em cima da própria plataforma, como eu falei, até os planos, eles foram desenvolvidos dentro, cada um na sua casa, né, em cima das planilhas de colaboração. Então, o modelo híbrido, na verdade, vem na esteira disso. Foi só, na verdade, oficializar o que a gente já estava praticando há 1 ano e pouco. Aí. Legal. Valéria, não sei se você tem algum comentário aí para finalizar a nossa sessão, a gente está chegando ao término aí do nosso horário. Se quiser fazer alguns comentários finais. Só queria falar, para quem tiver dúvida, quiser conversar mais sobre Google Workspace, entender como é que a gente pode apoiar esse momento de transformação, quais são os desafios, eu estou à disposição, assim como a Key Network com certeza também está à disposição, a gente pode falar separado. Queria agradecer também a presença de todo mundo. Legal. Rafael, comentários finais? Na verdade, eu queria agradecer o convite, Vitor, mais uma vez, bacana poder participar aí. E o que eu posso compartilhar com vocês em relação à ferramenta é que a gente está muito feliz, a gente conseguiu se desenvolver bastante em todos os aspectos, tanto o pessoal de TI quanto toda a companhia, e que vem pela frente aí nesse modelo híbrido, aí a gente só quer realmente colher os frutos aí para frente. Legal. Tem mais uma pergunta aqui do Robert, Valéria, não sei se você viu aí, se ele está perguntando, ele está dizendo que, ao meu ver, o maior diferencial do Google Workspace é a experiência de integração com o Gmail, muitas funcionalidades de muitas ferramentas diferentes que podem ser acessadas facilmente no mesmo lugar. Há uma mudança grande por vir que diferencia ainda mais o Google Workspace dos demais? Não sei se tem alguma coisa que possa falar nesse momento em relação a mudanças futuras, mas, assim, o meu ponto de vista é que a gente teve uma mudança grande no Workspace, de um ambiente de integração muito grande das ferramentas, e isso está em contínuo, né? A gente vê lançamentos diários de novidades que mostram realmente a integração
cada vez maior de todas as ferramentas, a facilidade de uso das ferramentas. Não sei se você quer comentar mais alguma coisa. Bom, a maior mudança, como foi há um ano atrás, quando a gente realmente trocou o nome de G Suite para Workspace, a gente deixou tudo mais simples, mais integrado, mais fluido. Temos algumas coisas vindo até o final do ano com mais funcionalidades, para facilitar mais. Eu comentei um pouquinho sobre Smart Canvas, da gente trazer isso do mundo das redes sociais, que todo mundo habilita, para que as pessoas se sintam mais aí em casa, mais fácil de colaborar, se tornem mais produtivos. Então, a gente vai colocar mais ainda esse tipo de funcionalidade, a gente vai aportar mais valor aos espaços para que as pessoas trabalhem melhor ainda nesse modelo de squad, multidisciplinar, de se ajudar, mas isso são funcionalidades que a gente vai disponibilizar, uma grande mudança, uma grande ferramenta. A gente não tem nada planejado, não é porque eu não possa falar, mas a gente tem muitas funcionalidades, é uma ferramenta de cloud, então está em constante evolução para que a gente consiga melhorar, a gente está sempre escutando os clientes para que a gente consiga colocar dentro da plataforma essas alterações que às vezes são requisitadas. Show de bola. Queria agradecer a todo mundo pela presença aqui, de ficarem aqui com a gente até o fim. A gente ainda tem uns minutinhos, se tiverem mais alguma pergunta, eu acho que ainda dá para responder, mas já antecipando aí, quero agradecer demais a Valéria por participar com a gente aí dessa sessão sobre o futuro do trabalho com o Google Workspace. Queria agradecer o Rafael, nosso cliente do Grupo GR, que tem tido uma experiência muito feliz aí de ter migrado para o Workspace e está tendo experiências aí de mudanças de cultura positivas, utilizando a ferramenta e possibilitadas também pela ferramenta, mas também pela mudança de mindset da empresa que está adotando as melhores práticas de trabalho no momento, seja trabalho remoto, seja trabalho híbrido, ou seja, possibilitar com que as pessoas efetivamente trabalhem de forma produtiva de qualquer lugar e em qualquer dispositivo. Agradeço mais uma vez a presença de todos que ficaram com a gente até agora e a gente se vê na próxima. Obrigadão, gente. Obrigada, tchau. Até logo, tchau, tchau. Falou, pessoal.